A terça-feira é conhecida como Dia de Marte. Marte era o deus da guerra sangrenta para os romanos, equivalente a Ares na mitologia grega. Eu, mais do que acreditar na força desse dia, observo e convivo com crianças diariamente, e em todos esses dias na semana, de fato, desafios e embates aparecem. Com certeza não é um bom dia para se ter uma conversa que pode gerar um pouquinho mais de conflitos. Na terça-feira, o Cristo retorna a Jerusalém, pois ali aconteciam os importantes ritos de preparação da Páscoa. Mas diferente dos dias anteriores, a entrada do Cristo em Jerusalém já se dá de forma mais silenciosa, dando o tom dessa semana do silêncio. As pessoas começam a se silenciar e são seus líderes que assumem a frente. Como em uma batalha, agora os exércitos se postam para atacar o Cristo. Mandam seus principais representantes e generais e começam o embate. E esses embates eram feitos a partir de perguntas. Entre eles estavam os sacerdotes, que perguntavam ao Cristo com que autoridade ele agia. Os fariseus traziam uma questão embaraçosa no âmbito político: se era justo pagar tributos ao imperador César. Os saduceus começam a questionar sobre o que ele achava da ressurreição dos mortos. E por último é perguntado para o Cristo sobre como ele enxergava as leis dos homens e qual seria a mais importante de todas elas. Há nesse dia a intenção de colocar contra a parede o Cristo para tentar diminuí-lo a partir de perguntas traiçoeiras. Me parece, relendo os acontecimentos desse dia, que era uma forma de apequená-lo a partir de suas respostas ou a falta delas. E uma das coisas que acredito ser importante nessas perguntas é que já se sabia da importância e força da figura do Cristo. Não me parece que é essa a questão. As perguntas eram então feitas para combatê-lo pelo poder que as palavras têm. Já escutei de um amigo que os pensamentos que nós temos têm peso 1 e as palavras, peso 2. Aquilo que transformamos em palavras pode de fato arruinar o que demoramos muito tempo para construir. O Cristo não deixa ninguém sem respostas. Todas as questões são respondidas e são respondidas a partir de parábolas, que são roupas que criamos para as nossas ideias andarem por onde queremos. São formas mais profundas de construir um pensamento. E essas parábolas, nesse caso, vestiram-se da mesma forma que as perguntas. Vestiram-se também para a guerra. Acontece nesse dia uma grande repercussão do medo. Eu fico pensando que a Semana Santa serve mesmo para aqueles que não têm uma cultura de Páscoa ou se sentem distante dessas imagens devocionais do Cristo. Ela pode servir a partir de suas imagens e acontecimentos como um fortalecimento da consciência. Se encontrar consigo mesmo, para mim, é o maior e mais difícil de todos os encontros. E essas perguntas só foram feitas porque, ao se encontrar consigo, essas pessoas não tiveram um bom encontro. Surgiram desse encontro um grande desconforto. E para mim, o que é a palavra-chave dessa violência? Surgiu o medo. O medo de mudar, principalmente quando se encontra no confronto dos pensamentos e crenças, gera um embate pelo outro, pelo diferente, por aquele que me faz pensar em mim mesmo. Depois do encontro consigo próprio, para mim há outros grandes encontros, como o encontro com aquele que eu mais repudio, aquele que eu tenho muitas antipatias, muitas vezes gratuitas. Porque é nesse encontro que eu sou relançado a mim mesmo numa força elástica com toda a força. O Cristo nesse dia revela ao seu grupo mais íntimo que é aquele que também o trairia e lhe dá logo o consentimento de que fizesse aquilo que deveria. Essa imagem para mim me faz pensar tão fortemente que há partes das nossas vidas em que o determinado, o grave, o trágico simplesmente irá acontecer. E o que precisamos fazer nesse momento é nos fortalecer a partir daquilo que é contrário ao medo, que é a busca pelo entendimento do outro, como eu busco entender a mim mesmo. E isso pode gerar em nós forças para o amor.
não o amor apaixonado, esse aí midiático que nós nos acostumamos, mas o mesmo amor que nos faz um sacrifício por algo maior, por algo que não conta comigo, mas que precisa de mim para existir, sem reconhecimento, sem tapinha nas costas e que me convida a olhar o outro que vive em nós. Essa Terça-feira Santa, então, é um chamado para que nós possamos olhar para esse amor. Esse mesmo amor que o Cristo teve por nós e que nessa terça-feira já dá também o tom do que vai ser a sexta no dia da paixão.